Flamengo é campeão carioca e a imprensa esportiva de todo o Brasil rasgou elogios ao Flamengo. Tem um que tá acima dos outros. Que é? Flamengo. Sozinho? Sozinho. Acima dos outros é o Flamengo. Não tem ninguém com elenco igual do Flamengo. Tá. Não tem, não dá pra comparar. Flamengo, que por sinal, campeão carioca. 38 vezes Flamengo, campeão carioca. Muito emocionante. Ela é muito emocionante, quem passa aqui sabe, eu sei de toda a responsabilidade que eu tenho. Parabéns do Tite. O time do Flamengo esse ano é um time que morde mais, que pressiona mais a bola. O Flamengo foi campeão carioca de 2024 com a melhor defesa da história do campeonato carioca. Eu acho que ele vai ganhar tudo com o Flamengo, vai só o Abel aí pra tirar coisa dele aí. Fala, nação, 38 vezes campeão carioca. Obrigado pelo carinho, tamo junto. Pintando novamente o Rio de Janeiro de rubro-negro. Acompanhe agora as informações do Flamengo na manhã desta segunda-feira. Chega mais, nação, na manhã desta segunda-feira. Vamos juntos aqui analisar as últimas informações e notícias do Flamengo. Todo mundo feliz com o título do Campeonato Carioca 2024. O Mengão campeão. Mengão está voltando, hein, pessoal? Já é o primeiro título desse ano, de 2024. Vamos aqui analisar a imprensa esportiva de todo o Brasil, que rasgou elogios ao Flamengo. Tem a entrevista com os jogadores, com o técnico Tite. Vamos analisar tudo isso no nosso canal na manhã dessa segunda-feira. Mas chega aqui, dando aquela moral, explodindo o dedo no like. Vamos bater uma meta de 5.000 likes para esse vídeo. Eu preciso demais da força da torcida do Mengão, principalmente você que tá feliz, tá contente com a vitória do Mengão. Vai nos comentários e escreva de qual cidade você assiste nossos vídeos. Se você é do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, Piauí, Alagoas, Sergipe, Rondônia, Brasília, se você está no Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Paraná, Santa Catarina, no Acre, no Amapá, você está no Amazonas, escreva a sua cidade, está em Minas Gerais, não sei qual é a sua cidade, mas escreva pra gente saber onde tem torcedor, comemorando o título, o primeiro título do ano do nosso Mengão. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da Flá TV e ESPN Brasil, ao canal do Apito Final do Neto, ao canal do João Guilherme, link na descrição como créditos. Vamos juntos analisar aqui as informações do Flamengo. Por sinal, campeão carioca com a narração do Rob Porto, maravilhoso. Tem o gol do Rob Porto, vamos colocar o gol do Rob Porto aí, narrado por ele, e depois as sonoras dos jogadores para nós aqui do Apito Final. Muito emocionante. Ela é muito emocionante, quem passa aqui sabe, eu sei de toda a responsabilidade que eu tenho, eu sei de uma nação rubro-negra toda, que do nosso trabalho ela depende da sua alegria, ela passar um dia melhor com seus filhos, ela passar um dia melhor com a sua esposa, respeitando o outro lado. Eu tento passar um pouquinho de fair play. Eu e o Carlos, acho que nós conseguimos com as duas equipes passar isso. A equipe mais disciplinada do campeonato, é o Flamengo. Então tu não precisa apelar, tu precisa botar com ele. Então ela trouxe, assim, ela passa uma série de mensagens. É o melhor ataque, é o melhor saldo, é a melhor defesa. Passei por muita coisa para chegar até aqui. Nada na minha vida foi fácil. Para chegar na seleção, então, é muito trabalho de longos anos como profissional e até como categoria de base. E muitas das vezes a gente sofre críticas que é desnecessária. Muitas das vezes as pessoas têm fulano como A, B como preferido, mas futebol não é assim que funciona. Tem muito trabalho envolvido nesse processo todo. Então eu sou muito grato a Deus pelas oportunidades que Ele me concede no dia a dia. A minha família que me ajuda a chegar nesse momento, chegar na seleção, todos fazem parte disso. O Flamengo é um clube maravilhoso que me dá suporte todo dia, no dia a dia para trabalhar. Então, sou grato a todos do clube, minha família, amigos, todos aqueles que fazem parte desse processo. Só tenho a agradecer a Deus por isso. Como eu falei antes, eu acho engraçado que quando outras equipes ganham o campeonato, todo mundo comemora. Aí quando o Flamengo ganha, a gente não pode comemorar, porque a pessoa, Flamengo... É engraçado, mas a gente vamos comemorar com responsabilidade. Mas é muito importante começar o ano assim, espero que a gente possa conquistar coisas grandes pela frente. Vamos lá, para você, Lívia, em relação ao Flamengo. Não, o Flamengo é um time que precisava dessa calmaria nos bastidores para poder refletir dentro de campo, né? 2023 foi um ano muito conturbado, precisava o torcedor dessa alegria já no início da temporada.
conquistar um título. Não menosprezem campeonato estadual, seja carioca, mineiro ou paulista, porque todos os estádios estavam cheios. O torcedor valoriza muito, sim, eu já falei, pode ser bolinha de gude, peteca, tem que ter o título ali para ter a festa. O Flamengo é um time que vem muito forte para brigar com Palmeiras, com Grêmio, com Galo. O Tite arruma, né? Vocês já pontuaram aqui, o que é forte do Tite é o sistema defensivo, que é o que o Flamengo sempre briga muito, né? É um ponto fraco do Flamengo, histórico isso. É um time que chega forte, fez um bom campeonato, Nova Iguaçu também. Parabéns o Tite pela postura, deu a sua medalha ali pro técnico do Nova Iguaçu, chamou o time do Nova Iguaçu para foto no final, todo mundo festejando junto, porque o Nova Iguaçu fez um campeonato muito legal, deixando para trás Fluminense, Botafogo e os grandes do Rio. Ney, o que você enxerga no trabalho do Tite? A gente que jogou com ele, jogou com a gente. Né? Nós estávamos falando exatamente sobre isso, né? O Tite começou muito mais cedo que outros ex-atletas em função das lesões que ele teve. Sofreu muito nesse período e se preparou muito, muito bem. Um início de carreira fantástico, né? Com grandes resultados. Trabalhou muito bem no Grêmio, todas as outras equipes, principalmente no Corinthians, ele tem sucesso. No Corinthians ele é o maior ídolo da história como treinador. Como treinador não tem. Não tem e eu enfrentei esse Tite estando no Vasco, né? No Vasco e no Santos. Né? Tivemos ali grandes confrontos também. Um excelente profissional. Na seleção não deu certo. Não deu certo. Não encaixou. Duas Copas do Mundo ele foi pífio. Hoje ele está no Flamengo, está conseguindo já se organizar um pouco mais esse Flamengo. E isso reflete aí já com os resultados, né? E nós ainda temos uma forma de conduzir que é de resultado, né? Se você não tiver resultado, nada funciona. Você tem que ganhar independente de ninguém espera um tempo maior, um tempo menor. Mas assim, pelo trabalho já realizado pelo Tite, a gente tem que respeitar. De boa parte da torcida que ainda tem a imagem do Tite 2011, 2012, que realmente aquele Tite era retranqueiro. Aquilo eu concordo. Agora, de 2015 pra cá, quem fala que o Tite é um cara retranqueiro não tá vendo futebol há muito tempo. 2015 pra cá tem 9 anos. Já é Copa do Mundo. E ele entende isso. De ter ido pro Flamengo, já falou sobre de que ele precisa e tal. E ele foi buscar isso. A gente estava junto em 2013, quando acaba o ano, naquele fim de feira. Ele sai do Corinthians, eu continuo. E nesse ano sabático que ele fez foi... Só para contextualizar, Renato, só porque às vezes quem te vê aqui comentarista não sabe que você já participou de vida interna do Corinthians. Sim, eu era analista de desempenho da comissão do Corinthians. Boa. O Tite sai, entra o Mano, o Corinthians cai na primeira fase do Paulista, parecido com esse ano, inclusive, e aí vive esse ano de 2014 com o Mano e 2015 volta. O Tite que volta em 2015 era outra ideia. Sim. É outra coisa, não? E eu acho que tenho certeza que ele falou eu preciso sair dessa pecha de ser um cara defensivo, eu preciso ter mais repertório ofensivo. E ele já mostrou isso, o time do Corinthians campeão brasileiro 2015, que eu venho pra cá depois do título brasileiro, já é um time que a gente vê, que inclusive acho que é um dos times que melhor jogou nos últimos anos aí, Quando ele teve material humano, ele nunca se negou a jogar um pouco mais aberto. Sim. Nunca. Só para terminar esse raciocínio, a questão até do rubro-negro é ver o time tão sólido assim, às vezes passa até a impressão, esse time é retranqueiro, esse time é defensivo. Então, é também um aprendizado a lidar com uma... Porque não mudou, o Tite continua montando times a partir da defesa. Sim. E aí eu concordo. Sem abrir mão de que a boa parte do elenco marque, independentemente do espaço que ocupa. Exatamente. E eu vi e tá muito claro pra mim que os caras compraram a ideia. Sim. O time do Flamengo, esse ano, é um time que morde mais, que pressiona mais a bola, que se compacta, que tem transições melhores. O Flamengo, no ano passado, cada volta pra defender era um Deus nos acuda. Acho que a última vez que a gente viu o Flamengo marcador do ataque pra trás foi com o Jorge Jesus, né? O que é uma boa comparação. É ótimo. Ao Tite é melhor. Então eu até entendo essa resistência, eu acho que ainda ela vai existir durante algum tempo. Uns vão gostar, outros não. Mas é um time que não tomou gol no campeonato. E se você não toma gol, você não perde o jogo. E é possível endurecer sem perder. Eu acho que se faz uma leitura, e até porque o Flamengo precisava disso. O Flamengo precisava de uma consistência maior, defensiva, entre as linhas. Basta lembrar aquele Flamengo do Renato Gaúcho que goleava e era goleado com a maior facilidade. Era o jogo... Né? Mas eu acho que todo mundo faz muito uma leitura do quanto o Tite fecha o Flamengo. E pouca gente se esquece o quanto esse elenco do Flamengo pode contribuir para uma melhora em cima do trabalho do Tite. Ele tem elementos para fazer um trabalho mais próximo dos trabalhos mais faceirinhos
que ele fez. Sim. Porque ele era retranqueiro quando ele precisava ser retranqueiro, né? Ele é técnico de uma seleção, gente. Se você observasse, o elenco... Hoje, né? Como o elenco do Flamengo. Sim. Está lotado de jogador de seleção, assim, diversos. E ele sabe trabalhar isso. Por isso eu acho que quando ele coloca o time titular hoje, ele está dando recado. Da seriedade do trabalho, do jeito que tem que ser. Ah, vocês estão pensando que vai ser assim? Não, vai ser assim. Ele sabe que o ano está começando. Sim. Vamos ouvir um pedacinho? Porque a gente está falando tanto do Tite aqui, a entrevista hoje foi diferente, ela foi ali na beira do campo, então a gente tem o Tite falando junto com a comemoração do título carioca. Então é uma construção de todos. Estou falando isso não por demagogia, não preciso mais disso, não preciso. É porque eu sei exatamente que para uma conquista, qualquer que ela seja, da grandeza que ela for, da magnitude que for, por exemplo, eu fui campeão do mundo antes de ser campeão paulista. Eu sei o quanto é importante, o quanto é difícil. Nós passamos por 5 clássicos importantes. E tu fazer uma construção com o melhor ataque, com o goleador, o melhor saldo, melhor defesa, equipe mais disciplinada, ela passa alguma coisa boa. Tá aí, a declaração do Tite, acho que corroborando com tudo que foi dito aqui, Pedro, em relação a como ele enxerga o futebol. Não, porque foi um jogo atrás do outro, eu só vi agora também. Mas é isso, né? Eu acho que ele explica de outra maneira o motivo desse time titular, o motivo dele, de repente, ter pego uma medalha, ele foi eleito ali, né, o melhor técnico do campeonato, e ele vai e coloca a medalha no técnico... Obrigado, me fugiu o nome, do Nova Iguaçu. Então, eu acho que isso é o Tite, né? Ele não vai mudar quem ele por mais que ele seja faceirinho, como o prof falou. Adoro o treinador, a pessoa também é de um alto nível. Eu só não faria essa da medalha ali para o treinador do Nova Iguaçu. Ele tem a dele, Tite tem a dele, tá tudo muito justo, não foi? Mas é o jeito do Tite, e entendo até que o Renato fala. Fica muita gente ali na moita para gritar na hora que algo der errado, porque ele não gosta disso, mas eu também não vou. Isso é o menos importante do domingo da campanha até aqui. E foi que até abri aqui falando, porque, é claro, ficou esse debate desde ontem, anteontem, quando começaram a sair as prévias. Basta você acompanhar o trabalho do Tite, e a gente tem até facilidade disso, porque se destacou aqui, foi técnico da nossa seleção e volta para o time de maior expressão. Se acompanhar o trabalho, ele hoje entrar com o time reserva, você vai falar, está mudado, hein? Tá mudado mesmo. Não sei onde isso vai parar. Até você como um cara que tem, tipo, abertura no Rio, conversa... Eu tenho a impressão de que ter vindo o Tite não foi só o Tite. Eu acho que a gente tem que valorizar muito a questão da comissão. Porque me parece que o Flamengo é um clube hoje que ele necessita muito de que a comissão chegue e crie os processos. Sim. O clube não tem processos e projeto esportivo independente do nome que vai chegar. Porque nunca teve convicção quando teve que montar outras comissões. Exatamente. É isso. Ele contrata o Tite, o pacote Tite e aposta tudo ali. Como foi o Jorge Jesus. Jorge Jesus trouxe o cachorro, o papagaio, trouxe tudo. Por isso que deu certo. Sim. Então, eu acho que mais que o Tite é valorizar também o trabalho de quem vem junto, porque eu conheço muito bem as pessoas que estão ali e elas se complementam, é muito louco. Ele conseguiu montar um time realmente de caras que... Sabe, o César tem muito o negócio do tato. O César trabalhou com a gente aqui, a gente sabe como é um cara que chega, que conversa. O Clebinho, ele é muito lógico, é um cara que, por exemplo, pega muito o Tite e quando precisa chama muita atenção. Ele traduz a comissão e vai no Tite. O Matheus é o cara que entra na comissão nesse ano de 2014, quando ele tá parado nesse ano sabático que ele teve, e é um cara que traz até um frescor, como tem a questão o próprio Dorival tem um filho dele que participa muito disso também. Então, assim, eu acho que até nesse sentido o Flamengo foi bem. Não que eu acho que isso é certo. Eu acho que os clubes têm que ter processos e maneira de trabalhar, independente de quem vai chegar. Mas, infelizmente, o Flamengo é um clube que precisa entregar a chave para a comissão. Isso é muito bom quando ganha, porque se não ganhar, você tem que limpar tudo, você está toda hora começando do zero. E o Flamengo... Mas vale lembrar qual era a comissão que estava antes dele, né? E o que aconteceu com a comissão, né? O preparador físico. Exatamente. O Flamengo, esse ano, ele está vivendo um ano, até falei isso algumas vezes durante a semana, absolutamente atípico. É o primeiro ano em muitos dessa diretoria que você não vai ter uma ruptura em abril, maio. Então, que bom, você não vai ter que começar do zero. Você está sempre... Você começa do zero em janeiro, você começa do zero em abril, maio, você pensa em começar do zero em setembro, outubro, mas você vai ver se está ganhando, se não vai, se está perto da final, se não vai. Então, que bom, porque o Flamengo apostou muito. E também o Fábio nesse balaio, porque eu acho que a questão da preparação, uma ceredinha desse Flamengo não é parâmetro para mim o ano jogo, passado? O ano passado em jogo de quarta-feira. O ano passado foi muito atípico, né, por causa mas quando você pega e o time do Tite precisa
dessa questão física muito bem definida. Então, acho que o Renato toca num ponto importante. É bom pro torcedor do Flamengo e pro Flamengo que essa turma toda que chega com a tal chave do departamento é competente e entregou. Deixa eu só trazer um pouquinho para a rede social, né, e para a arquibancada, assim, isso é um perigo, a torcida. Hein? Não é não. A torcida do Flamengo tem questionado muito o fato do Léo Ortiz ainda não ter entrado, né, porque é um pedido do Tite. O Flamengo faz todo um esforço para tirá-lo do Bragantino numa negociação que se arrasta, dura bastante tempo, e ele ainda não jogou. E aí, o que eu ia brincar da rede social, porque eu andei dando uma lida, metade da torcida você acompanha tá... muito, Dani? Você sente rede muito, social? você capta muito o Rio de Janeiro como um todo, as torcidas. Eu acho que sim. Saudades do Rio. É isso sempre. Mas falando de futebol, tá dividido porque assim, metade da torcida fala quando o Léo Ortiz entrar, ele não sai mais e o Tite sabe disso. E a outra metade fala assim, ele já tinha que ter entrado. Eu discordo da primeira metade porque, né, existe ali uma dupla de zaga muito sólida hoje. Eles sugerem no lugar de quem? Não. Não, aí não. Tá bom, aí não. Mas aí quando entra o Davi Luiz, eu entendo que assim... No jogo passado. Exato. Aí eu também compreendo. Não, aí também, mas não é o normal. E tem a questão do Léo não jogar pelo falando. lado esquerdo também. Isso é um ponto que a gente tem que ir. Um detalhe muito importante. O Léo não fica muito legal na esquerda. Ele faz por ali se precisar. Sim. Mas eu acho que eu vou voltar no que é o Tite. Você acha que o Tite ia fazer uma abundância e tentar, Davi? Vamos tentar, não deu, tem agora... Como é que... E ele sempre fala de hierarquia dentro do grupo, dos processos. Ele não tem nada a se acertar com o Léo Ortiz. Ele que pede a contratação, ele que insiste. Então, tá tudo bem, tá tudo resolvido. E acho que o Léo tá momento tranquilo. de entrada do time. Agora, se já era para ter entrado, é o que eu falo sempre. A gente tenta, sonda, vai atrás. Eu não tenho o dia a dia. Algo ele deve estar sinalizando que ele vai entrar no momento e acho que o Léo Ortiz está tranquilo. Mas o papo é bom. Ele é um jogador de muito controle. Tanto que eu fiz os 2 jogos. Red Bull Bragantino e Botafogo. Sim. E aí peguei a análise dos jogos anteriores e aí você começa a ver assim, o número de ações do meio para a área. Sim. Era assim, primeiro, Léo Ortiz. Aí eu olhei e falei, deve estar errado, né? Vou pegar óculos, vou ler de novo. Era o jogador que mais levava a bola para a área adversária. Eu falei, não, eu vou passar essa página porque eu li errado, vou ver a outra. Tava lá de novo. Ele é um jogador de muito controle ofensivo. Ele vai jogar, ele vai ajudar. Mas acho que tem tudo a ver esse negócio, Dani, do Tite ter uma fidelidade aos princípios de poder encarar os jogadores no vestiário e falar, você está treinando comigo há um tempão. Você sabe qual é a minha Você está aqui, você vai jogar. Isso. Até que daqui a pouco joga o Léo Ortiz. E no Rio de Janeiro, parabéns para a nação rubro-negra. Aquela história do ano passado que o Flamengo não ganhou nada, em 2024 ela já não vale mais. Porque o Flamengo pode dizer o seguinte, ganhamos o campeonato carioca? Sim, o Flamengo é campeão carioca pela 38ª vez na sua história, ampliando a distância para os rivais, que vão ficando realmente cada vez mais para trás em termos de títulos e na disputa estadual essa distância está esticando. E esse título do Flamengo, ele entra para a história por alguns motivos. O primeiro deles é o primeiro do Tite, como técnico do Flamengo. Tite chegou e é campeão pelo Flamengo. E as equipes do Tite sempre tiveram a fama de serem muito fortes, marcando equipes defensivamente muito sólidas. Pois bem, minha gente, o Flamengo foi campeão carioca de 2024 com a melhor defesa da história do campeonato carioca. É isso aí que vocês estão ouvindo. E o campeonato carioca, ele é disputado há 113 anos. 113 anos. E, minha gente, só uma vez um time tinha sido campeão carioca levando apenas um gol. O Fluminense em 1911. O detalhe, naquela oportunidade, o Fluminense realizou 6 partidas. Desta vez, o Flamengo realizou algo em torno de 14 jogos para chegar a essa marca histórica. É claro que usam aqueles que tentam desmerecer o fato do campeonato carioca ter um nível realmente limitado. Mas vale dizer o seguinte,
O futebol do Rio de Janeiro tem 4 grandes clubes. Então, o Flamengo disputou neste campeonato carioca 3 clássicos, que são jogos diferentes. Jogou contra Vasco, jogou contra Botafogo e jogou 3 vezes contra o Fluminense, atual campeão da Libertadores da América. E hoje em dia, o Fluminense tem um dos melhores times e um dos melhores elencos do Brasil. Não é à toa que o Fluminense é campeão da Libertadores e da Recopa Sul-Americana, acabou de conquistar esse título. E o Flamengo enfrentou 3 vezes o Fluminense e não levou gol. Quem é rival do Flamengo tenta pensar da seguinte forma: porra, mas foi no Campeonato Carioca. Mas galera, o Campeonato Carioca é disputado há 113 anos. E só uma vez isso aconteceu, que aconteceu agora com o Tite. Ou seja, existe um mérito enorme nisso aí. Então, parabéns ao Flamengo pela conquista do 38º título estadual invicto. E um detalhe, o Flamengo do Tite não levou gol no campeonato. Não levou gol no campeonato. O único gol que o Flamengo levou no campeonato foi no início, na 3ª rodada, contra o Nova Iguaçu, num jogo lá em João Pessoa. A equipe principal do Flamengo estava treinando em Orlando, na pré-temporada, e o time que jogou contra o Nova Iguaçu era um time dirigido pelo Mário Jorge e que tinha uma mistura de jogadores que não estavam sendo aproveitados com jogadores do time sub-20. E este time levou um gol. Quando o time do Tite esteve em ação no Campeonato Carioca, não levou gol. E é exatamente a partir deste ponto que eu parto para a seguinte análise. Pegando os estaduais como base, a pré-temporada, o início, a preparação, quem mostra força para chegar com tudo e ganhar as principais competições? Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, quem está disputando. E eu vou fazer essa análise aqui para vocês em cima do que eu vi. Não há dúvida que Flamengo e Palmeiras são os times a ser batidos. Novidade, né? Nos últimos anos tem sido assim. Mas o Flamengo reencontrou a sua rota, né? Agora com o Tite. E o Abel já mantém ali o seu trabalho há muito tempo. E este Flamengo do Tite, com esta qualidade, ele está mostrando uma consistência defensiva e de aplicação tática realmente que chama muita atenção. Então, este Flamengo do Tite, minha gente, nós estamos em abril. A temporada começou em janeiro. Janeiro, fevereiro, março e estamos agora na primeira semana de abril. O Flamengo do Tite levou um gol, que foi contra o Milionários no meio de semana, lá em Bogotá. Um gol. Estamos em abril. E ainda não perdeu. O Flamengo ainda não perdeu. Então, fica muito claro para mim que Flamengo e Palmeiras, de novo, e me chama a atenção aí o Flamengo, porque o Flamengo, ele mostra que ele recuperou a sua rota, ele achou o seu caminho de novo. Ele vai disputar os principais títulos junto com o Palmeiras. Os dois, de novo, estão no topo dessa lista. E o jogo só melhorou no segundo tempo, depois que o Tite promoveu algumas mudanças, e mudanças essas que surtiram efeito. Inclusive, o gol da vitória foi feito por Bruno Henrique, que saiu do banco de reservas. Mas, mesmo assim, galera, de maneira geral, é para comemorar o título do Campeonato Carioca, um título com uma campanha impecável. O Flamengo terminou invicto o Campeonato Carioca, ou seja, não perdeu nenhum jogo. Pela 7ª vez na história, o Flamengo conquista o título do Campeonato Carioca de maneira invicta. Inclusive, é o time que mais venceu o Carioca de maneira invicta. Hegemonia absurda. O Flamengo é o time que mais ganhou o estadual, 38 vezes. Um título impecável, uma campanha impecável do Flamengo. É para comemorar, sim, depois de 496 dias. Acho que é isso. O Flamengo volta a conquistar um título. 2023 foi uma vergonha, nenhum título conquistado. Mas agora, 2024, começa o Flamengo como se imaginava. Vencendo o Carioca, o Flamengo era, sim, o grande favorito, mesmo o Fluminense sendo vencido nos 2 últimos anos,
mas o Flamengo era o grande favorito. Toda a minha consideração, com todo o meu reconhecimento, com todo o meu carinho, o melhor trabalho de técnico foi teu. O Tite, eu conheço meu Tite. Eu sei, média, ninguém tá falando que o Tite eu tô falando, vai milonga, Flávio. Assim, ó, o que acontece? Eu acho que ele vai ganhar tudo com o Flamengo. Vai só o Abel aí pra tirar coisa dele aí. Se fosse o Diniz agora, Fluminense e City, que o Guardiola elogiou ali o Diniz e tudo mais. Se o Guardiola faz isso com o Diniz acho que aceita. O Tite já acho que não sei. Tem cara que elogia, mas ele continuar batendo. O Carlos Vitor. Fala aqui, né? Não viu, não? Por fora. O treinador é massa do Nova Iguaçu. Vem ano que vem que eu meto 4 de novo. O Carlos Vitor, ele tem uma origem muito humilde, ele teve muita facilidade na vida e tal. Não, e aí ele conseguiu chegar numa posição de destaque. Vende a medalha, vê se vale alguma coisa. Que no ano que vem já não vai ter mais nada, vai desaparecer. Então, aí eu vou guardar aquela medalha, vou olhar e mostrar pro meu filho aqui, ó. Essa medalha, o Tite que me deu. Essa medalha o Tite ia colocar lá no fundo da prateleira. Que não quer dizer nada pra ele ganhar um campeonato carioca. Tu vai mostrar a medalha dos outros? O menino vai deixar lá em destaque. Tu vai mostrar a medalha dos outros? Aqui, ó. Quem ganhou foi o Tite, ele que me deu. Não, dependendo, vai dizer, ó. Se o Guardiola desse uma medalha pra mim, por exemplo, eu ia guardar o alguém do Guardiola. Não, mas tudo bem. O Guardiola te deu, você não é treinador. Eu tô falando assim, o primeiro título do Tite com a camisa do Flamengo. Eu acho que ele até vai vir mais. Não, esse não conta, não. Isso aí não. Não conta? Não conta esse título? Isso aí não, pelo amor de Deus. Título do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. Porque ano passado o Vitor Pereira perdeu do jeito que perdeu pro Fluminense. Conseguiu, né? Conseguiu. Foi massacrado. Deus queira que o Tite ganhe mais título com o Flamengo. Você vai dizer, Tite, vai lá terminar o ano, não ganhar mais nada, vai lá buscar sua medalha, que só tem essa. Eu acho que isso aí não conta, não. Conta daqui pra frente. Ô Pedro, chega assim, Pedro. Já pensou se fosse essa medalha que ele ganha na temporada? Chegar em dezembro e falou, pensando bem, eu vou tomar minha medalha de volta, que aqui eu não vou ganhar. Se cai numa Libertadores, se cai numa Copa do Brasil. Lugar, já teve. O Sul-Americana tem direto isso aí. Joga a medalha. O Flamengo não foi pegar quando perdeu. O Rogério Ceni uma vez jogou uma medalha que ele ganhou também, presente pra torcida. Pior que isso é verdade, né? No fim do ano, se não ganhar, o que vai ter de gente aí, influenciador. De volta, hein? Busca lá de volta, vai procurar o Carlos Vitor. Gente, ó, ganhar ou não ganhar o Campeonato Carioca, se o Flamengo não ganhar mais nada esse ano, é um papelão. Sim. O fato dele ganhar o Campeonato Carioca não quer dizer nada. Lógico. Ou se ele não ganhar nada, vai ser a mesma vergonha que o ano passado. É que o ano passado ele me perde de 4, depois de ter vencido o primeiro por 2 gols diferentes. E era pro Fluminense. Agora, pô, ganhou do Nova Iguaçu, com todo respeito. É que o ano não significa coisa nenhuma, gente. É o Palmeiras aqui em São Paulo, o Flamengo no Rio. Se não ganha, é fumaça. Se ganha, depois o Palmeiras, Pedro, mas o Palmeiras, na temporada passada, foi campeão brasileiro. Então, sim, o Flamengo que não claro, faz nada. Se o Palmeiras não ganha o Campeonato Brasileiro, o ano passado tinha sido um ano de fracasso. É que ele ganhou o Campeonato Brasileiro. Então isso que eu tô falando. Não, mas se o Palmeiras ganhou a final do Água-Santa. É isso que eu tô falando. Se não ganha, a semana não é a mesma, é uma fumaça. Fala só assim, o Palmeiras só ganhou o Brasileiro. Eu digo, só o Brasileiro. Não, mas ninguém falaria, não. O ano foi salvo, ganhou o Campeonato Paulista. Pro Santos, que não vai disputar mais nada, a não ser segunda divisão, que não é o lugar do Santos, aí tudo bem, falou, pelo menos o que eu joguei contra os grandões, eu ganhei e tal. Pro Santos poderia ter mais significado. Pro Palmeiras não muda nada. Por mais que o Flávio não reconheça, primeiro título do Tite à frente do Mengão. Piperno. Pedrinho, pelo amor de Deus. Esse é outro igual eu, tá vendo? Então, mas o que eu vou falar disso agora? Quer dizer, sabe, além de, assim, eu acho Campeonato Paulista, Paulistinha, Mineirinho, Carioquinha, Gauchinho. Agora, o Carioca ainda tem a agravante de ter sido o mais desproporcional de todos os tempos. Veja, Flamengo e Nova Iguaçu. Meus respeitos ao Nova Iguaçu, parabéns. Tomara que todos os jogadores que vestiram a gloriosa camisa do Nova Iguaçu nesse campeonato arrumem emprego agora na fase de campeonatos brasileiros e tal, né? Mas olha, parabéns ao Flamengo, cumpriu a obrigação. É aquele negócio do cara que tem que trabalhar, chega na empresa e bate o cartão de ponto. É a obrigação dele, é isso que o Flamengo fez. E ó, muito mais importante do que lembrar da final do Carioquinha, que daqui 5 minutos todo mundo já esqueceu, porque não dá para lembrar muito disso aí. Hoje se completam 100 anos da gloriosa resposta histórica do Vasco da Gama lá no Rio. Nem quero ofender a torcida do Flamengo lembrando do Vasco, mas o 7 de abril é uma data muito mais importante por causa da resposta histórica do Vasco da Gama
do que, com todo o respeito, pela conquista do Carioquinha. Braz, a importância desse título, pensando numa temporada que ainda tem Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, Copa do Brasil, para vocês, dirigente, e até para o próprio técnico Tite, mostrar para a torcida o trabalho que está sendo feito em 2024? Não, é importantíssimo até a maneira que a gente ganhou, tomando pouquíssimos gols. É a maior, eu acho que é a maior da história, melhor defesa da história. Enfim, eu acho que foi importantíssimo. E você tem certeza absoluta que eu acho que a gente está no caminho certo. O título sempre é importante, da maneira invicto, né? Eu acho que é o segundo título invicto dessa gestão. A gente foi também campeão invicto na Libertadores. Eu acho que é isso. Agora é comemorar, porque quando eles ganham, eles comemoram bastante, né? Então a gente tem que comemorar também. Marcos, torcida agora no final fez um apelo, né, de Fica Gabigol. Algumas declarações do presidente saíram em relação à renovação do Gabi. Tem toda a situação, teve um vídeo dele no telão que animou também muitos torcedores, mostrou ele também um pouco animado, né, em relação a tudo que ele vem vivido. Como é que está essa situação do Gabigol? Você já tem alguma atualização em relação ao efeito suspensivo e também sobre a renovação, esse pedido da torcida, né? Primeiro, tem pouco mais de 70 mil pessoas no estádio. Não tem ninguém que queira mais o Gabigol do que eu. Pode empatar comigo. Isso foi desde o primeiro momento. Não é depois dos títulos e dos gols. E muita gente sabe disso e ele sabe também. A gente tem alguns ajustes para fazer. Eu sempre falo que isso aí vai acabar bem para o Flamengo, bem para o Gabriel. Na hora certa a gente vai ajustar isso. O presidente deu algumas declarações, a gente tem que respeitar sempre, é o número 1 do clube, deixando bem claro isso aí. Mas eu tenho certeza absoluta que vai acabar tudo bem. Só tenho a agradecer mesmo por todo o carinho. Isso mexe muito comigo. Eu sei o quanto é ser um torcedor fanático por um clube e ser flamenguista é muito gratificante para mim. E hoje, mais uma vez, gritando meu nome, eu pude entrar em campo e fazer o gol. Então, dedico esse belo gol para toda a nação que gritou meu nome. Para mim é o segundo. Eu comemorei a Taça Guanabara também. Realização de um sonho, Tite? Realização de um sonho? Cara, estar técnico, eu sei que eu estou. Eu sei que cada dia que eu passo no Flamengo é um dia menos que eu vou ficar. Eu tenho essa noção exata. Para que você dedica? Eu sei, então eu tenho essa noção exata e a importância que eu tenho. Mas eu posso errar e vou errar como um ser humano. Mas eu vou estar sempre com a dignidade de fazer as coisas corretas. Para que você dedica? Esse carinho aqui da garotada. Para quem que eu dedico? O primeiro técnico que eu tive, seu Bach, seu Agenor, que me ensinou e me escalou como um externo que era um quarto homem de meio campo para articular a jogada. Que Deus o tenha. Ô Tite, pensando no restante de temporada, quão é importante ganhar o Campeonato Carioca? São etapas, eu não sei como responder agora, eu sei que um dia atrás do outro. Tite, você chamou o Nova Iguaçu ali pro pódio, fez questão de receber. Porque ele merece 2 grandes jogos, nós fizemos um grande jogo, ele fez um grande primeiro tempo hoje, criou muita dificuldade conosco. Agora vocês dão licença, que a pessoa mais importante que tá, eu vou dar um abraço nela. O homem é romântico, pô, esquece. O Flamengo ama. Da última vez que a gente falou com o senhor aqui na final da Taça da Guanabara, muita coisa aconteceu, inclusive a suspensão dele. E eu queria que você falasse um pouco pra gente em que pé está nesse momento uma possibilidade de renovação, esse trabalho de renovação. Muita coisa foi veiculada nos últimos dias, acho que é importante a gente te ouvir sobre isso. Essa medalha que foi entregue para o Gabigol no telão, na verdade foi ideia minha, porque ele é um grande jogador, é um grande ídolo, ele está passando por um momento, acho que difícil, eu acho que nada mais justo do que a gente fazer essa homenagem para ele, né? A gente procurou saber onde ele estava e mandou ir lá alguém para tentar ver se adiantar uma medalha para poder entregar. Graças a Deus a gente conseguiu fazer isso a tempo e fazer com que ele mesmo de forma virtual participasse da cerimônia. Assim, a gente está aguardando, a gente precisa aguardar agora o resultado do que o tribunal lá na Suíça vai decidir. A gente está querendo e pleiteando um efeito suspensivo nessa punição que ele recebeu. A gente tem a expectativa positiva
disso, mas isso está na mão dos árbitros lá e que eles é que vão decidir. A gente fica aqui torcendo muito para que a decisão seja favorável ao Gabriel e que ele possa se reintegrar o mais rapidamente possível. É só depois que sair o resultado? É impossível da gente tomar qualquer definição em relação a isso. A gente não sabe qual vai ser a suspensão, qual o período, que tipo de... Se ele tiver suspenso, ele depois vai ter que ter um novo julgamento. Esse julgamento nesse julgamento pode acontecer tudo. Então, assim, mas eu volto a dizer, a gente está muito convicto de que o direito dele é bom e muito confiante de que essa punição vai ser revertida. Agora, temos que esperar para ver. E sobre o assédio de clubes paulistas como Corinthians, agora surge também Palmeiras. Isso aí você pergunta para os outros clubes, não para mim. De perder eles de graça? Não, isso você tem que perguntar para os outros clubes, não para mim. Fala, nação, 38 vezes campeão carioca. Obrigado pelo carinho e tamo junto. Tá, então, nação, as últimas informações do Flamengo. Tá aí o Gabigol comemorando o título do Flamengo. Ele não pôde ir pro Maracanã para receber a medalha, mas o Flamengo enviou para casa dele a camiseta, a nova camiseta do Flamengo e também a medalha do título do Campeonato Carioca. E aí, o que você achou desse título do Campeonato Carioca do Flamengo? Deu para tirar alguma análise do que nós podemos esperar daqui para frente? Lembrando que o Flamengo ainda não perdeu nessa temporada de 2024 que começou em janeiro e nós já estamos em abril. O Flamengo ainda não perdeu nenhuma partida nesse ano. Vamos ver o que pode acontecer daqui para frente, né? A expectativa é muito boa e muito grande. Vamos ver o que vai acontecer. É isso daí, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Assim que a gente tiver mais informações e notícias do Flamengo, nós vamos trazendo para vocês. Tamo junto, forte abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.